Estamos falando sobre uma transformação que é permanente. Amém? Por que transformação permanente? Porque quando nós nascemos do pecado. E aí nós recebemos a Jesus, nós nascemos de novo. E nós somos, então, seres espirituais. Nós somos feitos filhos de Deus. Mas ainda nós temos um negócio chamado alma. Nós fomos também criados como alma vivente. Fomos criados para ser espírito. Mas por causa da queda, nós nos tornamos somente almas viventes. Depois nascemos de novo. Nascemos do espírito. Entramos no reino de Deus. E aí há todo um tratamento que tem que acontecer nas nossas vidas com relação à nossa alma. E esse tratamento, muitas vezes, é a parte mais difícil da nossa salvação. Presta atenção nisso. A nossa salvação, quanto ao nosso passado, olha aqui para mim, todo mundo. Isso é importante você saber. A nossa salvação, quanto ao nosso passado, ela se chama justificação. Pela morte de Jesus, e por nós recebermos isso pela fé, nós somos justificados. Ok? Então, quanto ao nosso passado, a nossa salvação se chama justificação. Se você nascer de novo, se você receber realmente a Jesus, não se você se converter. Tem muita gente que está entendendo errado. Alguém que se converte pode desconverter. Porque o que é se converter? É você estar andando para lá, fazer a meia volta e andar para lá. Isso não adianta. Você tem que nascer do Espírito. Nascer de novo. É muito mais que conversão. Então aí você se torna um ser espiritual, você se torna filho de Deus, e o teu passado, você é justificado pela morte, pela ressurreição de Jesus. O preço foi pago por você, e você é justificado. Quanto ao presente, aí você continua vivendo, você recebeu Jesus, e continua vivendo, está no teu presente. A salvação se chama santificação. Diga comigo, justificação é o passado. Santificação é o presente. No processo de santificação é o processo do tratamento da nossa alma. É onde a nossa alma tem que aprender a ser controlada pelo Espírito. Porque a nossa alma, o que é? São as nossas emoções, a nossa mente, a nossa razão, os nossos sentimentos. E sabe, isso tudo é modelado por a nossa sociedade em que vivemos. Isso tudo é modelado de maneira que quando a gente nasce de novo, nós começamos, quando a gente, aliás, nasce lá no nosso lar, nosso pai, nossa mãe, nós começamos a ter influência do meio social que nós vivemos, nós aprendemos coisas, isso tudo forma a nossa alma. E a nossa alma precisa ser transformada. E isso é um processo de agora. E quanto ao futuro, a nossa santificação se chama, aliás, a nossa salvação se chama glorificação. Então, justificação, santificação, glorificação. Glorificação é quando você vai receber um corpo novo, você não vai mais ter a presença do pecado. No passado você foi livre da condenação do pecado. Você foi justificado. No presente, você está sendo santificado. Você é livre do poder do pecado. A santificação é o processo de Deus para livrar você do poder do pecado. Para que o pecado não tenha mais domínio sobre você. É você aprender a andar no Espírito e não na carne, que é a sua mente, as suas emoções, a sua alma. No futuro, o processo é glorificação. É a ausência do pecado. Você vai receber um corpo novo, semelhante ao de Jesus da ressurreição. Jesus da ressurreição é o modelo para você e para mim. Não é o Jesus que nasceu de Maria que é o modelo. O Jesus da ressurreição, com corpo espiritual. Ele é o modelo para você e para mim. E aí não vai mais haver pecado. Você não vai mais pecar. Você está liberto da presença do pecado. Ok? Você está glorificado. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos nesse processo. Nós estudamos a vida de José, que foi um processo mais ou menos assim, suave,
porque o José, o caráter do José, ele era jovem ainda, né? Ele não tinha uma influência muito forte. Então o processo dele, apesar de ter sido difícil, foi mais suave. Hoje eu quero terminar a visão de como é que esse processo acontece na nossa vida, falando sobre a vida de Paulo. O processo na vida de Paulo é diferente do processo na vida de José. Eu quero ver 3 etapas nas quais o processo de transformação acontece na nossa vida. Essas 3 etapas foram verdadeiras na vida de José, mas na vida de Paulo as etapas são mais claras. Quando você olha na vida de Paulo, você vê com mais clareza. Eu quero usar um princípio que eu aprendi, né, na escola, mas eu quero usar ele biblicamente, né? A gente estuda para aprender como submeter as coisas no reino de Deus, né? Eu quero estudar um princípio chamado modelo de campo de força. Como é que são as forças sociais e espirituais, todas que trabalham com você, e como é que esse campo de força muda você ou não deixa você mudar. Isso é uma coisa de um camarada chamado Kurt Lewin. Você não precisa saber muito sobre ele, mas você vai saber muito do que ele disse através da vida do Paulo, amém? Abra sua a Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos. E nós vamos lendo a vida de Paulo, e à medida que nós vamos lendo, nós vamos meditando. São 3 passos para que a transformação aconteça na sua vida. O primeiro passo é o seguinte: nós estamos já todo formado. Nós temos que ser desconstruídos, ou nós já estamos congelados na maneira de ser. Nós temos que ser, então, como o nosso amigo Kurt Lewin disse, nós temos que ser descongelados. Esse é o primeiro processo. Segunda fase do processo, segundo passo, quando descongelamos, nós vamos ser mudados. Quando você quer construir uma casa no lugar que já existe uma, você tem que demolir para fazer uma coisa nova. Deus está demolindo a sua vida para fazer nova. Você está num processo, hoje em dia, de demolição e de reconstrução. Ok? Então você é descongelado para ser mudado. E a terceira fase do processo, quando você, depois de ser mudado, você precisa ser recongelado novamente, para que aquilo tome parte da tua vida e nunca desapareça, ok? Então, a primeira parte do processo, como é que aconteceu com Paulo? Ok? O comportamento humano é estabelecido por aprendizado, por observação de coisas passadas e por influências culturais. Mudança requer a adição de novas forças para remover alguns dos fatores que estejam influenciando na perpetuação do nosso comportamento. Gente, comportamento é adquirido. Você aprendeu. Nós fazemos as coisas do jeito que fazemos. Não porque nós nascemos para fazer desse jeito, mas porque nós aprendemos a fazer as coisas desse jeito. Então, segundo Jesus, segundo Paulo, a nossa mente precisa ser transformada. Nós vimos isso. Precisa ter transformação na nossa mente. Ok? Então, olha só. Nesse processo de transformação, para alguns, o processo é um pouco mais assim suave. Para outros é muito mais abrupto, é muito mais sério, é muito mais chocante do que para outros. A primeira coisa que aconteceu na vida do Paulo está no versículos do capítulo 9, do 1 a 5. Veja só, Saulo, ainda respirando ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, era assim que era chamado o cristianismo naquela época, o caminho, assim como homens e mulheres, os levasse preso para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, no primeiro estágio, para descongelar o Paulo, Deus teve que ser radical. Para algumas pessoas,
É necessário que Deus seja radical para descongelar. Senão não descongela. Deus não muda com suavidade. Na vida do José nós vimos que a coisa foi suave. Suave, entre aspas. Mas na vida do Paulo é muito mais chocante o processo do que na vida de José. Veja a primeira coisa que aconteceu para poder descongelar o Paulo. Os nossos motivos são poderosamente confrontados. Presta atenção. Lá ia o Saulo com carta no bolso das autoridades e soldados junto com ele, para chegar em Damasco, na Síria, estava saindo de Jerusalém para lá, para fazer o quê? Para entrar nessa cidade, achar alguns que tinham se tornado cristãos, prender, levar preso para Jerusalém, para serem julgados. Então olha só, ele tinha toda essa coisa na cabeça dele. Por que ele tinha na cabeça dele isso? Porque ele tinha aprendido que a única religião certa era o judaísmo. Ele foi formado nisso. A cabeça dele estava feita. Os conceitos, a maneira de pensar. Estava tudo lá. Deus precisava descongelar esse negócio. Deus precisava quebrar isso, remover isso, para pôr uma coisa nova. Não é possível você ter ao mesmo tempo a mente de Cristo, pensar pela mente de Cristo e pensar pela tua mente. Jesus disse isso de outra maneira. Não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você agrada um, desagrada o outro, ou vice-versa. Não é possível. Então, para poder descongelar o Saulo, que ia com aquelas cartas, era tudo que ele tinha aprendido, Jesus teve que fazer com ele algo radical. Sabe por quê? Porque às vezes uma convicção, uma boa conversa, uma explicação não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Amados, talvez você não saiba, mas talvez seja por isso que algumas coisas na tua vida têm acontecido. Abruptas, violentas, para descongelar você. Para que o teu pensamento, a tua forma de pensar, aquelas coisas que foram impostas sobre a sua mente, sejam quebradas. E sabe, quando não é quebrado com facilidade, as coisas se tornam difíceis. O processo tem que ser contundente. Então aí é Paulo. Os nossos motivos precisam ser poderosamente confrontados, amados. Você sabe por quê? Que muitas vezes nós vamos para a igreja, ficamos indo na igreja, ouvimos e nada muda. Sabe por quê? Porque nós precisamos muito mais do que convicção intelectual. Nós precisamos uma ação poderosa de Deus. E deixa eu dizer para você, na verdade, nós que estamos aqui como cristãos, já nascidos de novo, porque não pense que nascer de novo é a última coisa do processo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a santificação. E aí tem uma terceira coisa, que é a glorificação. A salvação é em 3 estágios. Justificação, quando você nasce de novo, você foi justificado. Santificação, enquanto que você vive no presente. E glorificação no futuro. 3 estágios. Sem passar por esses 3 estágios, ninguém pode ser salvo. Ninguém é salvo. Então veja só, às vezes, por amor, o que Deus faz com a gente é o que Ele fez com Saulo. Nossas convicções têm que ser poderosamente quebradas, porque estão aninhadas na nossa cabeça e não saem de qualquer jeito. Às vezes é que para mudar de vida tem que acontecer com você, talvez, o que teve que acontecer comigo. Você sabe como é que eu nasci de novo e sabe como é que foi poderosamente quebrado os meus conceitos e tudo que eu tinha na cabeça? Eu fui para a igreja por causa da Nice. Eu queria namorar Nice. Eu ia para a igreja, ela ia para a igreja, eu queria ficar com ela, tinha que ir onde ela ia. Ela não ia onde eu ia, então eu tinha que ir onde ela ia. Ela ia na igreja. E eu estava muito longe de ser cristão. Ela está sentada ali no banco atrás. Eu não tenho alegria em dizer isso, mas a verdade é a verdade, seja qual for. Muitas vezes eu fui com ela para a igreja, com o revólver no bolso, o outro bolso cheio de bala. Pergunto para ela:
Às vezes, antes de ir na igreja, eu ficava meio assim na igreja, de revólver, pedia para ela guardar. Porque o revólver era assim. Eu era terrível. Está aí, Anice, para te contar. Aí eu fui para a igreja e comecei a ouvir, e ficou tudo aqui. Amados, o cristianismo não é uma coisa que tem que ficar aqui. O cristianismo é algo que tem que entrar por aqui, na sua mente, mas tem que cair no coração. O Veredas fala de nível 1 e nível 2. Muitas vezes nós somos cristãos aqui no nível 1. Cristãos que o cristianismo nada mais é do que uma simples e nada mais do que uma simples teoria. Nada mais do que uma simples filosofia na cabeça. Não tem implicação prática. E assim estava eu. E sabe, eu cheguei num ponto em que eu sabia que se eu morresse eu ia para o inferno. Mas o que eu ia fazer? Eu estava tudo convencido aqui, não tinha nada no coração. Aqui eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que estava tudo errado. Mas aqui no coração, o meu negócio era farra, era tudo que não tinha nada a ver com Deus. Até que um dia, eu estou voltando de um certo lugar. E sabe o que aconteceu comigo? Eu sofri um acidente. Talvez você já viu essa história, ouviu essa história por muitas vezes. Se você não ouviu ainda, escuta hoje. Eu estava voltando uma estrada de terra, sempre andei em alta velocidade naquele tempo, às vezes hoje, para ser honesto. Estrada de terra, estradinha estreita, cheia de curva. Lá no Muro dos Escravos, Leomar. Tem aquele murinho dos escravos, indo para o Pinhão. Estou falando para o pessoal que conhece aí o lugar. Leomar e Márcia conhecem. Olha só, eu estava voltando para a cidade. A patrola, aquela máquina que aplana a estrada, tinha vindo até uma altura. E daí era fim de semana. Eu tinha parado. Quando eu entrei em alta velocidade numa curva, a terra estava toda solta, a máquina tinha parado ali. Eu tinha uma Brasília naquela época. Era carro novo, viu? No tempo da Brasília. Não era amarela, era azul. Ou branca, sei lá. Mas eu vi o negócio, eu reduzi, mas eu vi em alta velocidade. O carro foi de lado, eu bati numa pedra. Daí eu não lembro mais o que aconteceu. Quando eu lembro, eu estava caindo num precipício, rolando, o carro passando por cima de mim, e Deus, como num choque elétrico, já tomou choque elétrico? Como num choque elétrico, a minha vida toda passou pela minha mente. E Deus falou comigo: eu te tirei de dentro desse carro. Você só não vai morrer, porque eu tenho um plano para você. E caindo, rolando, eu disse: Jesus, eu quero te entregar minha vida para nunca mais pegar de volta. Porque eu já tinha entregue umas 50 vezes. Entregava e pegava. Entregava e pegava. Entregava, chegava a mulherada, pegava de volta. Entregava, vinha o negócio de dinheiro, coisas, pegava de volta. E eu disse ao Senhor nesse dia: eu nunca mais vou pegar de volta. Nesse dia eu nasci de novo. Eu sei o dia, a hora e o local que eu nasci de novo. Era uma tarde, chegando à noite. Enquanto eu rolava precipício abaixo, a Brasília caiu assim. A Brasília tem motor na traseira, ela fechou assim, ó, por causa do peso do motor. Se eu tivesse ficado lá, não tinha sobrado nada de mim. Eu fiquei no barranco sentado com o pé dentro da água. Veio uma alegria no meu coração que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha nascido de novo. Mas aí sabe o que acontece? Aí veio a segunda parte do processo, que foi o processo da santificação, da transformação da minha alma. E sabe, aí Deus teve que me confrontar poderosamente com coisas, como fez com Saulo. Sabe, eu não sei, você não precisa sofrer um acidente para receber Jesus. Não precisa você ganhar um câncer. Eu conheço histórias que dizem assim: olha, Deus permitiu que um câncer viesse na minha vida para mim receber Jesus, e aí eu recebi, Ele me curou. Eu conheço histórias assim, pelo menos umas 2 ou 3. Não precisa acontecer coisas horríveis na sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você não é alguém como José, por exemplo, que se submete ao processo, que tem dificuldade, como Saulo, que a cabeça está formada e não é acessível à mudança, Deus vai fazer igual Saulo. Deus vai usar um negócio tremendo. E isso é amor.
eu dou graças a Deus, como Ele usou comigo. Então, nossos motivos são poderosamente confrontados. Veja a segunda coisa que diz aí no versículo 3 e 4. Diz assim: em seguida, e seguindo eles estrada fora, se aproximaram de Damasco, uma luz brilhou do céu, ele caiu por terra e disse: quem és, Senhor? A voz disse: Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Uma verdade desconhecida nos lança por terra. Sabe, ele pensava que Jesus era uma farsa. Nós hoje, eu e você, não pensamos que Jesus é uma farsa. Mas também não pensamos que Ele é muito real muitas vezes. Nós pensamos, sim, Jesus é o Senhor. Mas a questão é, nesse processo de transformação, é onde o senhorio de Jesus vem sobre as nossas vidas. E a minha pergunta é, nós sabemos aqui no compartimento número 1 aqui, sem descer para o coração, no 2, aqui em cima, na mente, nós sabemos que Jesus é o Senhor, vivemos dizendo Senhor Jesus, mas eu quero saber na prática, Ele é o dono mesmo? É Ele que manda? Eu faço as coisas do jeito que Ele diz que tem que ser feita? Ou eu tenho que ser colocado por terra? Eu quero dizer para vocês, toma cuidado, não é preciso ser colocado por terra. Deus não ama isso. Mas Ele ama a gente tanto, que se for preciso colocar por terra, Ele coloca. Para que a gente conheça essa verdade. A verdade de Jesus como Senhor, quem está no controle. Aí é Saulo com carta no bolso, pensando, eu estou no controle. Soldados armados, eu estou no controle. Não é bem assim que nós pensamos, que nós estamos no controle? É verdade, estamos no controle. Eu estou no meu controle, no controle do meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quero. É meu. Eu estou no controle do meu tempo, eu uso o meu tempo do jeito que eu quero, é meu. A pergunta é, e Jesus o Senhor? Se Ele é o Senhor, Ele é Senhor do dinheiro, do tempo, de tudo na nossa vida. Da nossa maneira de vestir, das nossas amizades, tudo. E às vezes, para isso ser formado e descer aqui, a gente precisa, às vezes, de uma experiência pessoal mais radical. É preciso cair por terra. Eu não gostaria, irmãos, que Jesus derrubasse você por terra. Mas se não tiver outro jeito, por favor, Jesus, derruba por terra todo mundo dessa igreja. Ele não quer fazer isso, mas às vezes não tem uma outra saída. É preciso fazer isso, porque tem que ser confrontado. O senhorio de Jesus, nós temos que saber quem está no controle, para poder descongelar a gente. Para poder descongelar a gente. Agora presta atenção. As crenças do judaísmo que ele tinha. O que é que acontece? Ensinos errados são expostos de maneira contundente. Veja o versículo 6, o que diz aí no nosso texto. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que fazer. Aí tiveram que pegar o Saulo, porque ele ficou cego. Tiveram que pegar o Saulo pela mão e conduzir ele, ceguinho, para dentro de Damasco. Agora aquele que antes estava no controle, não tinha mais controle. Precisava ser controlado. Agora aquele antes que decidia o que tinha que fazer, agora não dava mais para decidir. Estava cego, como é que ia achar o pessoal que ele tinha carta? Qual era a validade das cartinhas agora? Não valia para nada. No meu tempo de jovem, eu conheci uma história verdadeira, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, de um camarada chamado John Paul Getty III. Ele era um tremendo milionário. Tremendo milionário. Não tinha Deus. O dinheiro, ele confiava no dinheiro dele, pensava que tudo ia dar certo por causa do dinheiro. Mas sabe o que aconteceu? Alguma coisa pegou ele e ele ficou com tanto medo da morte que ele fez uma bolha para viver dentro dela, esterilizada. E claro, morreu do mesmo jeito, né? Com bolha, sem bolha, esterilizada, nós morremos. Então a pergunta é o seguinte: no que é que nós estamos pondo a nossa confiança? Estamos colocando a nossa confiança em coisas que realmente
no fim da história, vai poder fazer alguma coisa para a nossa vida? Nossas crenças. Como é que são? A Bíblia diz então, tremendo e atônito. Fala comigo, tremendo e atônito. Diz que o Paulo ficou assim. Cadê aquele fortão, corajoso, macho, como nós dizemos na nossa cultura, homem macho? Cadê aquele Saulo? Aonde foi parar aquele Saulo? Agora era um Saulo tremendo, trêmulo. Tinha perdido o controle. Às vezes isso é necessário para descongelar a gente. Às vezes a gente confia em coisas erradas e Deus tira tudo. Gente, conhecem a história do Jó? Eu já preguei a história do Jó inteira aqui nessa igreja. O que foi que aconteceu com o Jó? Era rico, riquíssimo, poderoso. O que aconteceu no fim? Ficou sem nada, leproso, sem amigos, e a mulher dizendo para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E no fim da história, ele diz assim: Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Eu pensei que eu te conhecia, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Eu não quero que isso aconteça para você. Eu não quero que você fique leproso, perca tudo que tem. Mas, gente, às vezes, para descongelar, para dar uma chacoalhada, para tirar os conceitos antigos e deixar Jesus ser o Senhor, é isso que precisa acontecer muitas vezes. Que Deus te abençoe, que você não tem que passar por isso. E eu quero dizer, Deus não quer que você passe por isso. Mas se não tiver outro jeito, olha Saulo. Cego, aquele que pensava que via, agora não vê mais. O senhorio de Jesus não é opcional. Você não recebe Jesus como Senhor da tua vida se, sim, levanta hoje, Senhor, hoje eu estou sentindo que eu quero andar contigo. O Senhor vai ser o Senhor de todas as coisas. No outro dia, Senhor, eu tenho muita coisa que eu quero fazer, tem coisas que eu quero decidir. Uma hora é assim, outra hora é diferente. Não existe isso. O senhorio de Jesus não é opcional. Ou ele é o Senhor, ou não é o Senhor. Porque só tem um Senhor que pode mandar. Não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Agora olha só. Mas aí causa uma ansiedade. Esse aprendizado novo causa uma ansiedade muitas vezes. Veja só, na letra C1. Às vezes acontece uma negação. Às vezes Deus fala com a gente e a gente entra numa situação difícil. A gente perde um emprego. Aí a gente ora, ai Senhor, me abençoe. Aí eu pego o emprego de novo, um emprego bom. Aí sabe o que acontece? Esquece do Senhor. Esquece do Senhor. Volta atrás. A mudança não foi suficiente. Volta atrás. Então o que acontece? Esse processo que tem que acontecer, para não voltar atrás, tem que ser um negócio tremendo. Ele tem que levar você muitas vezes, a mim, ao Saulo, a ficar sem saída. Senão não muda. Senão a gente não abre mão. Assim somos nós. Bem-vindo ao mundo do ser humano. Assim somos nós. Se não ficarmos sem saída, muitas vezes nós não mudamos. Deus tem que deixar a gente sem saída. E sabe como é que acontece isso? Tinha que reforçar o aprendizado. Aí ele caiu, pegaram ele pela mão, ele disse assim, Senhor, quem é? A voz falou com ele e disse, eu sou esse Jesus que você está perseguindo. Ele nunca pensou que estava perseguindo Jesus. Quando nós andamos por nós mesmos, nós não pensamos que nós estamos perseguindo Jesus. Mas adivinha o que eu e você estamos fazendo quando andamos por nós mesmos? Estamos perseguindo Jesus. É isso que nós estamos fazendo. E aí, pegam ele para a mão, levam para Damasco, e aí Deus podia ter dito, ok, Saulo. Mas ele precisou 3 dias de cegueira. Para o Saulo foi suficiente 3 dias de cegueira. Mas para o Jó, quanto tempo de lepra? Quanto tempo? Nós vimos na história do José. Quando começou o processo, ele tinha 17 anos. Ele sentou no trono com 30. 13 anos. 13 longos anos. Agora eu tenho uma notícia para você.
Sou eu e é você que decide o tempo da nossa cegueira. Ou o tempo da cadeia. Ou o tempo, porque Deus é sábio o suficiente para saber quando está pronto. Sou eu e você que decidimos isso. É a nossa maneira de nos posicionarmos perante Deus que decide. Então olha só. Aí ele ficou cego. Tinha que reforçar. Porque a gente tende, sabe fazer o quê? Achar o culpado. E passar o problema para frente. Olha Adão e Eva. Deus disse aqui, ó, tem duas árvores aqui, uma da vida, outra do conhecimento do bem e do mal. Não comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Eva foi lá, a serpente falou com ela, ela comeu. Adão, vem cá, o Adão comeu. Aí Deus aparece no jardim, como sempre. Aí eles se esconderam. Aí Deus chamou Adão, onde é que você está? Ele falou assim, olha, eu vi o seu barulho vindo para falar comigo, mas eu estou nu, Senhor. Eu tive medo. Como assim medo? Ele era amigo de Deus, foi criado por Deus, não tinha nunca medo. E me escondi, se escondeu atrás de uma árvore. Imagine se pode se esconder de Deus atrás de uma árvore. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão compreendendo isso? Assim a gente faz. Aí Deus chama e fala com ele. Ele disse assim, o que você fez, Adão? Ele falou, a mulher que tu me destes, me deu da árvore e eu comi. Passou a culpa. Nós somos peritos em fazer assim. Não assumir a nossa culpa, passar a culpa. Você entendeu? Aí ele chama a mulher. E a mulher disse, foi a serpente. Vocês entenderam? Passar a culpa. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não fique nesse negócio de passar o problema para frente, a gente tem que perder o controle. Deus tem que nos colocar numa posição dependente, que não tenha saída. Estão lembrados do profeta Jonas? Deus diz assim para o Jonas, Jonas, é o seguinte, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive e profetize que eu vou destruir aquela cidade. Aí o Jonas parou para pensar assim, falou, vou não, eu conheço Deus, eu vou lá, profetizo que Deus vai destruir, esse povo se arrepende, e eu conheço Deus, Deus vai perdoar e não destrói. E eu quero mais ver eles destruídos, porque eles eram os inimigos de Israel. Então eu não vou. Sabe o que ele fez? Arrumou a malinha dele, pegou um navio e foi para um lugar chamado Jope. Entrou dentro do navio, achou um porão mais fundo, ficou lá para ninguém enxergar ele, se escondeu no fundo do porão. Mas ele esqueceu do Deus onisciente que sabe todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem como se esconder de Deus. Você pode ir para onde quiser, mas se esconder de Deus não tem como. Aí Deus vê ele no porão. E o que acontece? Manda uma tempestade. E aí o povo, já viu, né? Fica religioso, quando a coisa pega, fica religioso rápido. Jogaram todas as coisas do navio, tudo para aliviar o navio e tal, e de repente alguém teve uma ideia. Não, tem alguém aqui que está com culpa, é por causa de alguém aqui. Você? Não, eu não. Você? Não, comigo está. Não. Aí de repente acha um Jonas, alguém diz, o que você está fazendo aí? Dormindo no porão. E traz um Jonas e diz, fala para a gente, quem é você? Ele falou, eu sou hebreu, servo do Deus vivo. Ele falou, pronto, achamos. O que você fez contra Deus? Ele falou, o problema é meu, me joga aí fora que a tempestade passa. Jogou e passou mesmo. Aí vem um grande peixe, engole ele e vomita logo na praia de Nínive. E aí ele foi pregar. Mas sabe, no fim da história, ainda ele estava ranzinza contra Deus. Vocês conhecem a história. Às vezes é necessário acontecer isso, para transformar. Deus tem que descongelar a gente, descongelar os nossos conceitos, a nossa independência. Deus tem que descongelar a gente,
Porque senão não há transformação permanente. Ok? Então, eu não sei, mas eu quero agora, no nome de Jesus, que por um minuto você pense, como é que está o teu estado? Porque o estado de descongelar, às vezes, a gente está com um bloco de gelo, do jeito do mundo, e sabe como é que faz? A gente está congelado, dentro de um bloco de gelo, tem que chegar alguém com um machadão, com um martelão, e começar a quebrar. E é assim que Deus faz. Ele chega e começa a quebrar o gelo da nossa vida, a nos descongelar. E quanto mais coisa tiver para quebrar, pior é o processo. Então, é bom a gente se tornar participante logo, dizer, Senhor, como é que é o processo? Eu quero entrar nesse processo. Segundo estágio, esse é o estágio do descongelamento. Aí estava o Paulo descongeladinho, caiu por terra, cego, levaram ele, estava na casa de quem ele nem sabia. 3 dias, sem comer, sem beber água, sem nada. E sabe o quê? Orando a esse novo Deus que ele tinha encontrado, a esse Jesus que ele estava perseguindo. Orando. Então estava descongelado, prontinho. Mas o processo de descongelamento, de tirar as estruturas erradas, às vezes é doído. Mas não precisa ser. Porque nós podemos cooperar com Deus. Nós podemos nos posicionar com Deus. Amém? Segunda coisa, é o segundo estágio, número 2 aí no teu boletim. Mudando o que precisa ser mudado. Ele descongela você para poder mudar. E aí ele vai mudar então o que precisa ser mudado. Quando há suficiente insatisfação com a presente situação, é por isso que o Paulo teve que ficar 3 dias cego. E ele devia estar ficando pensando, ai, agora nunca mais vou ver a luz do dia. Perseguindo. Olha, ele tinha matado o primeiro mártir cristão, chamado Estevão. E a roupa do Estevão, tiraram ele depois de morto e deixaram nos pés de Saulo. Olha a situação. Então ele devia estar pensando com ele mesmo, nunca mais vejo a luz. Nunca mais. E aí sabe o que acontece? Ele estava desejando alguma coisa diferente. Ele falou, que bobagem que eu fiz, eu podia ter sido diferente. É necessário identificar claramente o que precisa ser mudado. Capítulo 9, versículo 1. Palavras adquirem um significado amplo ou mesmo novo significado. Quem é? Daí a palavra que vem em seguida? Senhor. Quem é Senhor? Para pensar, gente. Pensa aí um pouquinho. Para você perguntar quem és e dizer Senhor. Tem que alguma coisa ter acontecido. Porque até então, Senhor era quem tinha dado, era o sumo sacerdote de Jerusalém, que ele tinha carta no bolso. Ele estava assim com o Senhor. Mas de repente aparece um outro Senhor, que está contra ele. E ele pergunta, quem és, Senhor, que me derrubou e me fez cego? Quem és, Senhor? Então veja só, agora há um significado diferente. Qual é o significado que tem para você quando você diz, Jesus é o meu Senhor? Qual o significado? O que isso quer dizer para você? O que significa? É um jargão? Como você diz bom dia? Só para cumprimentar, às vezes não está nem querendo que... Se você diz para uma pessoa assim, bom dia, Davi, e você está desejando para ele um bom dia, isso tem significado. Mas vocês já viram como é que a gente diz bom dia para as pessoas? A gente não está nem pensando. Não está desejando que seja um bom dia. Disse por dizer, é da boca. E a Bíblia diz, Deus reclamando, esse povo em vão me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está escrito na Bíblia. Então olha que coisa tremenda. Indo aí para frente. Então adquire um novo significado. Quem és? Ei, você já sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe, Jesus para mim é aquele que me livrou de uma morte certa.
A minha turma, eu já contei isso para vocês. Só tenho eu e mais 2 vivos. Do grupo que eu andava, nós éramos mais de 20. Todos morreram matados. Meus primos. Era o grupo que eu andava. Morreram matados. Sabe, Deus me tirou. Então, para mim, o Deus é aquele que me amou. Esse é meu Deus. Esse é o meu Jesus. Eu não estou interessado no que está acontecendo. Eu quero é Jesus. Eu não estou interessado na situação. Eu conheço quem é Jesus. Ele já me tirou de tantas. Ele é o Todo-Poderoso. Eu conheço Ele. Ele é o Deus que eu posso clamar pelos meus filhos. Ele é o Deus que eu posso clamar pela minha vida, pela minha situação financeira, por qualquer coisa. Ele é o Deus que eu posso clamar e Ele me atende. Ele é o meu Deus. Quem é Jesus para você? É o seu Jesus? Ou é o Jesus de boca? É o bom dia para você? Quem é? Então olha só. Conceitos são interpretados num contexto mais abrangente. O contexto da experiência pessoal. Diga comigo, experiência pessoal. A menos que a tua vida com Deus te leve à experiência pessoal, você é só um religioso ou uma religiosa. A menos que a tua vida com Deus leve você a mudar de estilo, leve você a fazer coisas que você não faz, deixar de fazer coisas que você faz. Se isso não acontecer, se não houver uma experiência pessoal, você é só um religioso. E sabe onde é que mais tem religioso? É no inferno. Não tem religioso no céu. Porque Jesus Cristo é Senhor e não uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Ele é Senhor. Ponto final. Não tem mais nada além disso. Ele é Senhor. Então, é uma experiência pessoal. Capítulo 9, versículos 8 e 9. Há um ajuste na escala usada para medir a nova informação. Quem é, Senhor? O que queres que eu faça? Há um ajuste na escola, na escala, digo, para medir a informação que você recebeu. Se cai por terra, fica cego. Aí você pergunta, quem é, Senhor? Aí você ouve uma voz, eu sou esse Jesus que te persegue. Levanta e vai para Jerusalém. É uma escala diferente de medir. Sabe qual é a diferença dessa escala para a escala anterior? Ele estava um belo dia na sua casa e ele pensou assim, eu tenho que fazer alguma coisa para a minha religião. Vai no sumo sacerdote, o senhor pode me dar cartas? Eu ouvi falar que lá em Damasco, esse negócio do tal do Jesus, aí está pegando, está crescendo, é um movimento que está crescendo. Me dá umas cartas aí, eu vou lá e vou parar esse negócio. E ele vai para Damasco. Atitude dele. Mas agora veio a atitude de Jesus. Agora quem é, Senhor? Há uma outra interpretação das coisas. Não estou mais no controle. Ele está no chão agora. As cartas, sei lá o que aconteceu com elas. Não sei. A Bíblia não diz nada sobre o que aconteceu com as cartas que o Saulo estava levando. Mas elas não tiveram efeito nenhum. Entendeu? Mas com aquele encontro, sim, ele teve efeito. Veja aí o que acontece no versículo 10 até o 16. Uma visão clara e concisa do novo estado é requerido para que a pessoa possa identificar claramente a diferença entre o estado anterior e o novo que está propondo. De agora em diante, vamos andar pela revelação de Deus. Aí Deus aparece para um camarada chamado Ananias. E ele diz assim, Ananias? Ele disse, eu estou aqui, Senhor. Falou, tem um cara chamado Saulo, ele é de Tarso. Ele está lá na casa, na rua direita, na casa de um camarada lá. E ele teve uma visão. E ele viu um homem chamado Ananias. Ele viu você.
Agora não anda mais pela cabeça, agora anda pelo Espírito, a visão. Você está entendendo? O que é que dirige a tua vida? É a tua carne? São as tuas emoções, a tua razão, os teus pensamentos? Não, peraí, deixa eu pensar bem o que eu vou fazer. Existe uma grande diferença entre você pensar bem o que você vai fazer e você perguntar para Deus o que você deve fazer. Grande diferença. Diferença que quando você diz, vou pensar bem o que eu tenho que fazer, você é o Senhor. Quando você diz, vou perguntar para Deus o que eu devo fazer, Ele é o Senhor. Uma grande diferença. Grande diferença. Vocês entenderam isso? Agora em diante, vamos andar pela revelação. E aí veio Ananias e viu você. Viu um cara chamado Saulo, orando. E Ananias disse, mas peraí, ele tem cartas no bolso. Ele falou, ele tinha. Naquela queda dele lá, talvez as cartinhas ficaram por lá, o vento soprou. Já viu o filme? E o vento levou. Às vezes essa é a nossa vida. O vento está levando tudo. E o vento vai levar tudo que não é de Deus na nossa vida. Ele leva tudo, porque não é permanente. Mas agora ele está com outra coisa. Ele está cego e está tendo visões. Nem batizado era. Já estava se movendo nos dons. Tendo visões. E a última coisa. Houve uma mudança nele. Agora como é que torna essa mudança permanente? Tem que recongelar do jeito certo. Você tem que ficar congelado da maneira correta. Para que não entre nada que não tenha a ver. Como é que recongela você? Descongela, muda, recongela. Diga comigo. Descongela, muda, recongela. Entenderam o processo? Esse é o processo de tudo na Bíblia. Passa por essas três coisas. A minha vida, a tua, a do Saulo, a de qualquer um que está escrito. Como é que recongela? Atos 9, 17 a 27. Recongelando é o estado final do comportamento, que se torna um hábito, o qual inclui o desenvolvimento de uma identidade, um conceito novo, e o estabelecimento de novas relações interpessoais. Aí sabe como é que faz isso? Aí chega o Ananias. Tem aí um camarada chamado Saulo, está aqui, sim. Aí chega ele e diz assim, Saulo, irmão. Ué, era o perseguidor. Agora quem é ele? Irmão. Outros relacionamentos. Saulo, irmão. O Senhor Jesus me mandou para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Porque você vai ser um instrumento na mão dele. Tudo! Antes era um instrumento na mão da religião. Agora é um instrumento na mão de Deus. Gente, olha aqui para mim todo mundo. Você não tem decisão. Você vai ser um instrumento, quer queira ou não queira. Mas você tem uma escolha. Você não pode escolher ser ou deixar de ser instrumento. Isso não está na tua escolha. Mas está na tua escolha escolher instrumento de quem você será. Você pode escolher instrumento de quem você vai ser. De quem você vai ser. De quem que você é instrumento? De quem que você é instrumento para com seu filho? Ah, não, pastor, mas o meu filho, eu estou educando ele direitinho. Tá? Tá, é? Fala para mim, como é que você lê a Bíblia com ele na sua casa? Seu filho, os pais aqui de filho pequeno. Fala para mim. Porque mesmo que você leia, não pense que é fácil. Se você perguntar para o Felipe ali, ele lembrar, ele vai dizer de um tempo em que a gente estava decorando os salmos. Salmo 23, coisas, nós fazíamos isso na casa. Eu não fiz como deveria, fiz um pouco. Mas gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como é que é essa história? Então, um conceito novo, uma nova identidade. E aí o texto diz então que vem o Ananias e ora sobre o Saulo. E sabe o que acontece? O Saulo deixa de ser Saulo. E ele passa a ser Paulo. Sabe o que é Saulo? Saulo é o cara.
é aquele que está no controle. É isso que quer dizer a palavra Saulo. É o que está no controle. É o cara. Sabe o que quer dizer Paulo? É o menor. É aquele que não tem controle sobre nada. Há uma mudança de identidade. Irmãos, quem está no controle? Essa é uma pergunta séria, que merece uma resposta séria. Um autoconceito. Quem sou eu? Ele pensava que era servo da religião, mas Deus tinha criado ele para ser servo de Jesus. E aí sabe o que ele faz? O Ananias ora por ele, cai do olho dele escamas. Nosso olho, irmãos, nossa mente está cheia de escamas. Tem que cair. Tem que cair, igual catarata saindo do nosso olho, da nossa mente. E aí ele fica cheio do Espírito Santo. E adivinha o que ele faz? Ele sai pregando em Damasco. Ele sai fazendo o que ele tinha vindo para perseguir. Ele sai fazendo o que ele tinha vindo para parar. Já pensaram isso? Sai fazendo o contrário. Isso é conversão. Ele veio para levar para a prisão. Agora ele vai para o outro lado e ele está pregando. Vocês entenderam? Então, há uma liberação de unção e autoridade espiritual sobre ele. Diz aí o texto que ele convencia as pessoas sobre Jesus. Por quê? Porque não era um conhecimento intelectual, era uma experiência pessoal. Amados, quando nós falamos de um conhecimento intelectual é uma coisa, mas quando você fala de uma experiência vivida é outra coisa. O negócio é poderoso em você, a convicção em você, a convicção. Você não imagina a convicção que eu sinto no meu coração quando eu lembro do que Deus falou comigo no dia daquele acidente que eu nasci de novo. Eu te tirei porque eu tenho um plano para você. Você ia morrer hoje. Eu te tirei desse carro porque eu tenho um plano para você. Você não imagina a diferença que faz isso para mim. Gente, eu não estou nem aí. Deus tem um plano para mim. E eu não estou com medo de morrer, de andar por aí, nem de nada. Porque eu sei que Deus ainda não completou o plano que Ele tem. Quando você tem convicção das coisas. Você está entendendo? É diferente. Uma nova unção. Uma libertação da visão anterior. Tem que cair as escamas. Um novo começo. No caminho certo e da maneira correta. Amados, essa deve ser a sua história. Fica em pé no nome de Jesus. Fica em pé. Quero que você levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, me descongela, me transforma e me recongela no estado correto. Em nome de Jesus. Eu quero dar uma chance para você fazer uma decisão por Jesus. Não para aceitar Jesus como teu Senhor, Ele já é. Mas talvez para se submeter a Ele como Senhor. Para sair da religião e ser um cristão genuíno, em que o senhorio de Cristo determina o que você faz em todas as áreas da sua vida. Quero que você fique em pé orando. Clyde, por favor. Inspired song, please. Fique orando. Se Jesus te aparecesse agora, o que aconteceria? He is jealous for me. Ele é ciumento de você. Ele tem ciúmes. Like a hurricane. É como um furacão. Quando ele se manifesta, você bumba. And beneath the weight of his wind and mercy. Tem dois modelos aí na história que eu contei. O modelo de Paulo e o modelo de Ananias. Se Jesus aparecer para você agora, você vai cair por terra, ficar cego. Ou você vai dizer, igual Ananias, mas Senhor, eu vi que esse Saulo, ele vai dizer, vai. Você vai ser enviado ou vai ser derrubado? O que você vai ser? O que o Senhor vai fazer com você? Derrubar você ou te enviar? O que é que vai acontecer? Você sabia que a decisão é tua?
How He loves us so. Comece a orar. Oh, Comece a orar no Espírito. how He loves Deixa Deus falar us com você. so. Vai orando, vai orando. Oh, how He loves us. Eu quero orar terminando o minuto. How He Mas se você tiver com loves sede de Deus, us se você quiser mais disso, você pode vir aqui para frente e se ajoelhar. Porque não precisa terminar o culto para você. Compromisso. Temos horário, mas nosso compromisso